Inteligência artificial já pertenceu ao mundo da ficção científica, mas hoje está aqui, é real e parece estar em todos os lugares. A inteligência artificial está sendo usada para traduzir a complexa linguagem dos golfinhos. Um Robocop de verdade foi inserido na Força Policial de Dubai. E um robô entregador de pizza pode levar sua próxima refeição. Aqui está. Mas poucas inovações foram tão aguardadas quanto o carro que se dirige sozinho. FB2 to Tower. We're heading for Chicago. Please route us through. Roger, FB2. You're now under automatic control. Hands-off steering. Mind if I smoke a cigar? Oh, not with this wonderful air conditioning. Carros que dirigem sozinhos têm feito parte do nosso imaginário coletivo há décadas. Do Pontiac de A Super Máquina ao Audi autônomo de Eu Robô. What do you think you're doing? I'm driving. By hand? Mas será que estamos próximos de tornar isso realidade? Uma das aplicações da inteligência artificial que todos conhecem bem é o carro que dirige sozinho. Quando acontecer, isso terá um grande impacto. Mas as pessoas precisam entender que ainda não é possível, apesar dos vídeos do Google testando veículos na estrada ou das histórias sobre o modelo autônomo da Tesla. O primeiro carro autônomo surgiu em 1987, então eles já existem há bastante tempo, mas ainda falta muita coisa para que eles possam ir para estradas comuns. Como chegamos nesse ponto é uma questão bem complexa. Acho que a primeira pergunta a se fazer é como esses carros autônomos vão operar em um mundo caótico no qual as pessoas dirigem. Isso ainda não aconteceu porque dirigir é difícil. Dirigir em condições perfeitas, nas quais nada estranho está acontecendo, é fácil de fazer. Mas lidar com condições complicadas, quando está escuro, quando está chovendo, é difícil para humanos e vai além das capacidades dos atuais sistemas de inteligência artificial. 35 mil pessoas morrem por ano em acidentes de carro nos Estados Unidos. O mais importante, na minha opinião, é tirar pessoas idiotas como eu do controle de algumas centenas de quilos de metal se movimentando em alta velocidade. A inteligência artificial funciona bem quando não tem problema se ela falhar. Os robôs limpadores vivem cometendo erros. Eles limpam a mesma área 3 vezes seguidas. Essa falha momentânea não importa a longo prazo nesse caso, mas vai importar se seu carro bater no mesmo muro 3 vezes. Não pode acontecer. Tem que funcionar perfeitamente quando se trata de algo grande com você dentro. Carros autônomos ficavam inicialmente em circuitos de teste. Mas nos últimos anos, empresas como Waymo, Tesla e Cruise levaram seus carros para as estradas. Esses programas de pilotagem percorreram milhões de quilômetros para melhorarem sua performance, mas diversos acidentes fatais recentes aumentaram as preocupações sobre a confiabilidade da tecnologia. Uber today put the brakes on all road testing of its self-driving cars after a deadly accident. Carros autônomos são tecnicamente possíveis, mas isso ainda levará um tempo. O jeito é continuarmos dirigindo, mesmo com todos os acidentes que acontecem. A segurança é o aspecto mais importante dessa tecnologia, sem dúvida. Os elementos mais importantes com os quais o consumidor se importa são instintivos. O carro vai ver as coisas que eu vejo? O carro vai agir do jeito que eu agiria com base nas coisas que estiver vendo? São perguntas simples, para as quais precisamos ter respostas claras antes de aceitarmos a tecnologia. A inteligência artificial usada num carro autônomo tem que ser capaz de enxergar. É o que chamamos de percepção. Tem que coletar todas as imagens e entender o que são os objetos, como é a pista e assim por diante. Ela também precisa entender como os objetos estão se movendo e criar predições. Depois, o carro precisa se perguntar, com base nisso e no lugar de destino, aonde eu vou? Isso é planejamento. Outro desafio dos carros autônomos seria conseguir entender o contexto social no qual estamos inseridos. Quando vemos crianças jogando futebol perto de uma rua, entendemos que a bola pode acabar indo para a rua. Mas o robô só vê pessoas chutando um objeto circular. Com o tempo, os sistemas vão aprendendo, e essa é uma das maiores vantagens da inteligência artificial, o aprendizado. Um dia ele vai entender que a bola pode ir para a rua.
mas terá que ter várias situações, terá que reagir a elas. E então os humanos poderão ajudar dizendo, isso está certo, isso está errado. E ele vai aprender com o tempo, assim como alguém que acabou de tirar carta e que vai aprendendo com o tempo. Com a capacidade de aprender por meio da experiência e mais de 80 bilhões de dólares investidos em tecnologia, carros autônomos podem ganhar as ruas em pouco mais de uma década. Pesquisadores estimam que 1 em cada 4 carros será autônomo em 2030. Caronas compartilhadas poderão reduzir o número de carros nas ruas, permitindo a transformação de nossos espaços urbanos. Vamos poder readaptar as ruas para poder acomodar todos os tipos de transporte, bicicletas, pedestres, menos carros. Há aproximadamente 700 milhões de vagas de estacionamento nos Estados Unidos, mais de 15 mil quilômetros quadrados, a área do estado de Connecticut. 14% das cidades são estacionamentos. Nós temos que retomar esses espaços e transformá-los em parques, em áreas residenciais. Pensando no meu filho pequeno, ele não sonha em ter um carro. O que ele quer é andar num carro autônomo. Eu tenho esperança de que, daqui 9 anos, quando ele já tiver idade para tirar a habilitação, isso seja uma alternativa. O futuro da segurança e da confiabilidade em carros autônomos depende da capacidade de aprendizado dos sistemas. Mas como isso funciona? A resposta é Machine Learning, algo que está por trás de muitos dos avanços atuais na inteligência artificial, presente tanto no jogo Space Invaders quanto na exploração espacial. A base da inteligência humana é a capacidade de aprender. Todo o progresso humano é resultado do aprendizado com esforços anteriores, da evolução do nosso entendimento e da invenção de novas soluções. Cientistas da computação vêm tentando fazer com que máquinas aprendam como humanos há décadas. Tudo começou com um jogo de tabuleiro. That man isn't playing checkers against a computer, is he? Sure, and it plays pretty well. Who's that watching? He's Dr. A.L. Samuel, an MIT graduate now with IBM. O primeiro grande avanço público da inteligência artificial foi um sistema que aprendeu a jogar damas melhor que o homem que criou o programa. Isso aconteceu em 1957. Analisando os dados de milhares de partidas, o sistema aprendeu quais jogadas aumentariam a probabilidade de vitória. Samuel chamou esse processo de Machine Learning. Nesse processo, o computador analisa dados, encontra padrões nesses dados e usa esses padrões para descobrir qual o melhor caminho até o objetivo. Por mais revolucionário que fosse o trabalho, as ideias de Samuel eram limitadas pela capacidade de processamento da época. O pesquisador usava um computador que dispunha de apenas 256 bytes de espaço de armazenamento, o equivalente a um tweet hoje em dia. And now Deep Blue has begun with Rook E1. Correct. Rook F1 to E1. Rook F1 to E1. Ensinar computadores a jogar continuou sendo uma base de testes eficiente para o avanço da inteligência artificial. Em 1996, a capacidade de processamento avançou o suficiente para que Deep Blue vencesse o campeão Garry Kasparov no xadrez. And whoa! Deep Blue Kasparov has resigned. Também nos anos 90, Gerald Tesaro ajudou a reforçar o campo de Machine Learning, desenvolvendo um algoritmo que conseguia jogar gamão em nível de competição, o que foi a base para os avanços de inteligência artificial com jogos. Um salto considerável na capacidade de processamento, um aumento gigantesco de dados e avanços em algoritmos contribuíram para a revolução da inteligência artificial. As coisas ficaram muito melhores. Primeiro, por causa da capacidade dos computadores. Segundo, pela quantidade de dados. E terceiro, por causa de alguns matemáticos inteligentes que trabalharam por muitos e muitos e muitos anos. Cada um desses fatores teve seu papel para tornar esse tipo de aprendizado, que era lento e pouco confiável, em algo bem mais rápido e confiável. Agora está muito melhor. Aquela velha ideia não funcionou muito bem por um longo período de tempo. Mas os dados e a computação realmente transformaram a inteligência artificial em algo que agora podemos usar em diversas tarefas.
Todos os dias, criamos dados mais rapidamente que em qualquer outro período da história humana. A cada minuto, assistimos a mais de 4 milhões de vídeos no YouTube, fazemos mais de 3,5 milhões de pesquisas no Google e tweetamos aproximadamente 500 mil vezes. A inteligência artificial está pegando todos esses dados e aprendendo com eles. Está fazendo isso numa escala inimaginável para humanos. Não temos como olhar para 1 milhão de linhas de dados e absorver toda a informação. A quantidade imensa de dados fornece oportunidades sem fim para os computadores aprenderem e para os cientistas da computação testarem e refinarem técnicas de machine learning. Como todos contribuem com dados na internet, todos são parte desse experimento. Estamos nadando num oceano de dados. Toda vez que olhamos para um smartphone, toda vez que clicamos num link num site, todos os sensores que estão ao nosso redor rastreiam informações sobre as nossas vidas. Hoje em dia, sistemas de inteligência artificial rastreiam o que fazemos e identificam nossas preferências, como o Spotify criando playlists personalizadas ou o Facebook escolhendo qual conteúdo mostrar na linha do tempo. Mas eles também estão programando sozinhos o pouso de foguetes da SpaceX e ajudando médicos a diagnosticar câncer com scanners radiológicos. Nos últimos anos, houve um progresso espetacular. Muitas coisas que os especialistas achavam que levariam décadas, de repente já tinham acontecido. Os sistemas mais antigos que venceram campeões de xadrez, por exemplo, tinham a inteligência toda programada por humanos que sabiam jogar xadrez. Atualmente, a grande diferença é que a máquina é capaz de aprender por si só. Em 2013, jogos do Atari como Space Invaders, Breakout, Sequest e Pong foram dominados por um sistema criado pelo DeepMind do Google, sem que humanos fornecessem informações além das regras do jogo. O DeepMind criou uma inteligência que aprende jogos de computador, sem ter a ideia do que é um jogo, ou uma bola, ou um jogador, ou pontuação. O sistema foi alimentado com dados dos pixels da tela. E depois de um tempo, aquele algoritmo simples teve uma performance impressionante em diferentes tipos de jogos. Em 2017, a mesma técnica foi adaptada de um videogame simples para um dos jogos mais complexos já inventados, Go. O Go, um antigo jogo de tabuleiro chinês, é tão complexo que há mais posições possíveis de peças que átomos no universo. Um sistema inteligente chamado AlphaGo Zero aprendeu a jogar Go jogando sozinho, sem receber exemplos de jogadas. As escolhas que ele fez para ganhar desafiou tudo que os humanos já haviam tentado. Apesar de normalmente as máquinas aprenderem por meio de uma grande base de dados, este programa aprendeu sozinho por meio do método humano de tentativa e erro, e nesse processo foi criando sua própria base de dados. O mais impressionante nesse caso em particular foi que o AlphaGo Zero era um sistema autodidata que não recebeu nada além das regras do jogo e, mesmo assim, conseguiu dominá-lo. No jogo, quando os profissionais viram algumas das jogadas, eles ficaram impressionados porque muitas pareciam inexplicáveis. Então, a inteligência artificial, e nesse caso específico, essa superinteligência artificial, está nos ensinando coisas que nunca aprenderíamos sozinhos. Avanços tecnológicos alimentados pelo machine learning já estão mudando todas as facetas das nossas vidas. Mas conforme as máquinas ficam mais inteligentes e capazes, surge a dúvida que não quer calar. Elas vão tirar o meu emprego? Robots may be coming for your job. Machines could eventually replace people in the workforce. Will the huge advances in robotics and artificial intelligence strip away more and more jobs? Eu acredito que muitos empregos desaparecerão nos próximos 10, 20 anos. As pessoas vão começar a perder o emprego, seja no meio industrial ou executivo. Ninguém está seguro. Historicamente, máquinas substituem trabalhos humanos desde a primeira revolução industrial, mas essa transição também criou nossas primeiras fábricas e gerou novos empregos que antes não existiam. Esse ciclo de perda e criação de empregos se repetiu ao longo das décadas. A
A internet e a era digital eliminaram funções como cartógrafo, datilógrafo, agente de viagens e telefonista. Ela também redefiniu a indústria da música e do entretenimento, impulsionou a economia global, as compras online e empregos que não existiam 20 anos atrás, como youtuber, gestor de mídias sociais e desenvolvedor de aplicativos. Nós vimos, geração após geração, a mudança nessa área. Nos adaptamos, descobrimos coisas novas e seguimos em frente. Estamos vendo o surgimento de uma nova revolução, na qual os avanços da inteligência artificial influenciarão tudo em nossas vidas. Haverá milhões de empregos que nem temos como imaginar agora. Eles vão surgir por causa da tecnologia. O que está acontecendo hoje não são as máquinas substituindo humanos, mas sim humanos que trabalham com inteligência artificial substituindo humanos que não a utilizam. É fundamental pensar em como se pode trabalhar melhor usando essa tecnologia. Em Boston, Massachusetts, a Rethink Robotics criou robôs artificialmente inteligentes que dividem o espaço da fábrica com humanos. Aqui contamos com a inteligência artificial nos bastidores. Ela sabe que precisa pegar de um jeito específico, ela sabe como posicionar o braço e também sabe algumas regras, como, por exemplo, se eu tirar isso, o robô vai detectar que precisa pegar alguma coisa, então ele tenta de novo até pegar. Medimos a força de cada uma das 7 articulações. E isso nos ajuda a identificar, por exemplo, quanta força estamos aplicando ou quando a máquina carrega algo, quanto isso realmente pesa. Temos uma câmera aqui em cima, então a cabeça pode olhar ao redor para entender quando as coisas estão mudando e agir de formas diferentes. Essa máquina aprende com demonstração, não programação, o que permite que quase qualquer um a treine para as tarefas. A Sawyer é ótima para fábricas muito pequenas, que têm menos de 10 funcionários. Se optasse por um robô tradicional, seria preciso contratar uma equipe de programadores. Uma coisa que dá para fazer para otimizar o tempo de trabalho é pré-orientar a garra para que ela possa... Tivemos a ideia de, em vez de programar um robô, treinar um robô, que é o que faríamos com uma pessoa. A gente mostra a tarefa, demonstra as coisas que elas têm que fazer e elas juntam as informações para descobrir como fazer. Percebemos nas pequenas fábricas que algumas pessoas com pouca base técnica aprenderam a usá-lo e se tornaram chefes de robótica. Aprenderam a treinar o robô. Sawyer está mudando o modo como pessoas trabalham com robôs em fábricas de todo o mundo. Mesmo uma pequena empresa de carimbos em Richmond, Virgínia, está modernizando a produção após 40 anos no mercado. Eu era gerente de remessa e meu chefe avisou que tinha comprado um robô. Eu achei ótimo, eu não sabia se ia ter as habilidades para usar, mas me animei a tentar. A primeira posição é essa, para pegar, e aí daqui a gente passa para a próxima posição. Para treinar essa máquina, a gente marca os pontos que quer e a inteligência artificial vai criar o restante dos movimentos entre esses pontos. Usamos a máquina para cortar madeira, porque é a tarefa mais perigosa na fábrica. E também para encher tinteiros, que faz a maior bagunça e leva muito tempo. A gente cortava umas 500 peças por dia, mas a máquina pode virar à noite fazendo isso. Aí quando chegamos pela manhã, ela já cortou 1000 peças. Eu trabalho aqui há 30 anos. Para mim, isso mudou tudo. Se recebíamos um pedido grande, umas 100 unidades, tínhamos que cortar 100 peças, fazer os buracos e colocar os cabos. Agora, a Sawyer faz tudo isso. Me irrita pensar que a máquina faz tudo? Não, fica à vontade. Eu comecei como representante de serviço ao cliente, depois fui transferido aqui para dentro, virei gerente de remessa. E agora, depois da chegada da Sawyer, eu virei o técnico de robótica. Quando eu venho pro trabalho, eu sei que eu vou treinar um robô para fazer algo novo que provavelmente ninguém ainda fez. É muito mais legal.
Robôs podem fazer coisas chatas e repetitivas que deixam as pessoas entediadas. Com isso, elas podem trabalhar em outras coisas e se tornar muito mais eficientes. Enquanto Sawyer imita a capacidade humana de aprender pela demonstração, outros robôs imitam a agilidade humana. O mini-robô Spot, da Boston Dynamics, consegue abrir portas. O robô Atlas consegue correr, saltar e praticar parkour. Há ainda outros robôs que têm a nossa aparência. Há registros de milhares de anos atrás, por exemplo, na mitologia grega, de pessoas imaginando robôs, máquinas feitas à nossa imagem e semelhança. Existe o desejo de imitar o humano, de criar um robô que se pareça ao máximo com o ser humano. Acho que na ficção científica nós os chamamos de replicantes. Um aspecto interessante nos filmes Blade Runner é que os androides são totalmente indistinguíveis dos humanos. They were designed to copy human beings in every way. Existe um movimento, especialmente no Japão, de criar robôs que se pareçam ao máximo com humanos, mas eu acho que essa é uma coisa muito desastrosa de fazer. Não queremos chegar no ponto de achar que as máquinas têm, de alguma forma, os mesmos direitos dos humanos, porque se parecem com pessoas. Podemos ter o androide mais sofisticado de todos que parece um ser humano, fala como humano, se comporta como humano. Mas se ele não tiver uma consciência própria, não é uma pessoa. Não queremos que todas as máquinas sejam conscientes. Talvez a torradeira não precise ser consciente. Se sua torradeira fosse super inteligente, para ela seria uma tortura ser forçada a ficar só torrando o pão o dia inteiro, né? Mas, no caso de um robô que cuida de idosos, é bom que ele conheça a pessoa que está ajudando e crie laços com ela. Imagino que o idoso preferiria que o robô fosse consciente e dissesse coisas com sinceridade. Só a consciência pode criar uma base para moralidade, sentido e propósito. Coisas como as quais nos preocupamos. Se conseguirmos descobrir qual processamento de informação corresponde às experiências de consciência subjetiva, poderíamos criar máquinas que sentem empatia real e que se importam conosco. Ensinamos a inteligência artificial a trabalhar, pensar e raciocinar de formas revolucionárias. Tá bom, pessoal, agora eu vou entregar os iPads. Mas e quando é a inteligência artificial que nos ensina as coisas?